Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados se mobiliza para votar os dois principais projetos da agenda econômica do governo. O arcabouço fiscal e a reforma tributária estão na pauta da semana. Mais de 1 milhão de brasileiros aguardam perícias médicas no INSS. O número de golpes contra pessoas idosas cresce mais de 70% em um ano. Estados e municípios buscam formas de ampliar a cobertura vacinal em baixa no país. Pesquisadores da Embrapa apostam em novas tecnologias para proteger as lavouras das mudanças climáticas. A seleção brasileira embarca para a Austrália, onde vai disputar a Copa do Mundo Feminina de Futebol. O Jornal Nacional está começando. Os brasileiros estão na fila à espera de perícias médicas no INSS. O número é 14% maior do que o registrado em dezembro do ano passado. A Sabrina trabalha com cobrança. Não é fácil. Precisa entregar resultado, se não entregar resultado, a gente sabe que vai para a rua. O cliente xinga, o cliente fala absurdos. Em dezembro de 2021, ela foi diagnosticada com crise de ansiedade e síndrome do pânico. Ela conta que no primeiro exame do INSS, o perito tocou nas mãos e nos pés dela e disse que ela estava apta para o trabalho. Mas as crises continuaram e ela ainda não conseguiu passar por uma nova perícia, 1 ano e meio depois de ter pedido. Agora, Sabrina não tem mais dinheiro para pagar os médicos nem os remédios. Eu sei que se eu parar o tratamento agora eu vou voltar a ter crise. E só eu sei o que eu passei com as crises de ansiedade. A Sabrina está numa fila de espera que já tem mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. E que todos os meses, desde o fim do ano passado, inclui outros milhares de cidadãos que não conseguem fazer uma perícia para receber algum benefício previdenciário. Em dezembro do ano passado, 930 mil pessoas aguardavam por uma perícia. O número foi crescendo e passou de 1 milhão em maio. De cada 10 pessoas, 8 esperam há mais de 45 dias. Mais da metade delas não tem nem a perícia inicial, por isso não recebem nenhum benefício. A Associação Nacional dos Peritos Médicos diz que 30% dos pedidos poderiam ser descartados, porque usam CPFs de quem não trabalha, crianças ou aposentados, por exemplo, e defende a adoção emergencial do Ateste-Med para reduzir a fila, como já foi usado. O cidadão conseguia colocar remotamente um atestado médico, é feita uma verificação da credulidade desse atestado, sem entrar no mérito da incapacidade, e o benefício era concedido às custas do INSS. Isso fez com que não tivéssemos fila durante a pandemia. O secretário de Regime Geral da Previdência Social disse que o governo federal vai abrir um concurso para contratar 1.700 peritos e que, no curto prazo, uma medida provisória deve aumentar o número de perícias feitas por dia. Vai permitir a realização de perícias em contraturno e em finais de semana. E ainda, a partir daí, a realização de mutirões por todo o Brasil. O governo também vai adotar a teleperícia, já aprovada pelo Tribunal de Contas da União. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário avalia que a teleperícia pode ajudar onde for implantada, mas é preciso ter estrutura. Existem várias questões, a questão da tecnologia, a questão do processamento para conceder o benefício e que a gente realmente tenha um conjunto de ações multidisciplinares, né, para que possa tornar efetiva essa perícia. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte contra uma quadrilha que vendia seguros de carro falsos para clientes de todo o Brasil. O suspeito foi indiciado. Segundo a PF, a associação vende proteção veicular com preços baixos, abaixo do mercado, oferecendo coberturas inexistentes. O grupo, que não teve o nome divulgado, já tinha sido fechado 3 vezes pela Superintendência de Seguros Privados por funcionar como seguradora. Dados oficiais do governo mostram que o número de golpes contra pessoas idosas cresceu mais de 70% no país este ano em relação a 2022. Do outro lado da linha, um aposentado podia jurar que estava o banco, mas os criminosos tinham mascarado o número da central de atendimento. Eles tinham todas as informações. Não sei como, mas foram pegando. E eu tinha certeza que estava sendo orientado por funcionário do banco. Era pessoa técnica, era pessoa que conhecia o problema. Aos 64 anos, ele se tornou mais uma vítima dos golpes financeiros.
O Disque 100 do governo federal registrou nos 5 primeiros meses do ano mais de 15 mil denúncias de violações financeiras ou materiais contra idosos, 73% a mais do que no mesmo período do ano passado. Com o avanço tecnológico, os mais vividos se tornaram ainda mais vulneráveis. Esse número de denúncias pode até ser maior, dado o constrangimento, a vergonha que muitas pessoas idosas têm e que passaram, por uma situação constrangedora e violenta contra si mesma. Muitas vezes quem cai em um golpe não sabe bem o que fazer. Um dos caminhos é procurar grupos de proteção aos idosos, associações. O Sindicato Nacional dos Aposentados já recebeu este ano mais de 800 vítimas de golpes financeiros. Brasileiros que buscavam orientações e até assistência jurídica para tentar encontrar uma saída. Os institutos de defesa do consumidor alertam para o golpe do empréstimo, que o criminoso faz usando dados roubados da vítima. O golpe da falsa central de atendimento, quando os bandidos conseguem a confirmação de informações pessoais. E ainda o golpe da validação de dados, em que o cliente atualiza o cadastro. Ligar para os telefones oficiais da instituição financeira pode ajudar a escapar de armadilhas. Buscar ele mesmo, através de um outro telefone, pegar ali, ligar para o telefone, aquele mesmo telefone que ele tem no cartão do banco, ele faz a ligação. Pedir ajuda a um conhecido, pessoas de confiança que possam te dar subsídio para você fazer o contato com a instituição que está buscando alguma atualização, ou se for um golpe, simplesmente apagar as mensagens sem baixar, sem entrar em link, sem nenhuma informação que possa comprometê-lo. O aposentado enganado ficou sem a poupança construída com sacrifício e ainda paga um empréstimo que nunca fez. Ele registrou o boletim de ocorrência e tenta resolver a situação na justiça. R$135 mil de prejuízo financeiro e outros incalculáveis. A pessoa cai mesmo, são pessoas habilitadas, sabe? São pessoas habilitadas. É muito difícil. Em menos de um mês, as montadoras usaram os R$500 milhões disponíveis do Programa Federal de Descontos para a venda de carros. O governo liberou mais 300 milhões. O desconto vale para veículos de até R$120 mil. Em junho, as vendas de automóveis subiram 8,5% em relação a maio, de acordo com o levantamento de uma consultoria do setor. Nos 6 primeiros meses do ano, as exportações brasileiras foram superiores às importações em $45,5 bilhões. É o maior superávit para esse período desde o início da série histórica há 34 anos. O presidente Lula sancionou hoje a lei que obriga o pagamento de salários iguais para homens e mulheres na mesma função. As empresas que descumprirem terão que pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do salário da pessoa discriminada. O texto também estabelece tratamento igualitário em razão de raça e etnia. O presidente Lula sancionou ainda outras 2 novas leis. A que dá prioridade para gestantes e puérperas na renovação do programa Bolsa Atleta e a que inclui assédio moral, sexual e discriminação na lista de infrações da Ordem dos Advogados do Brasil, podendo levar à suspensão do exercício profissional de advogados. Estados e municípios estão buscando alternativas para ampliar a cobertura vacinal, que anda em baixa no país. Se a visita ao posto de saúde está atrasada, a estratégia em São Paulo é ir até quem precisa ser vacinado nas escolas públicas. Foi rapidinho. Foi muito rápido. Os pais foram convocados a mandar para a escola a declaração de vacinação atualizada, que é o comprovante que indica que todas as doses estão em dia. Quem não entregou ou não tem esse documento, veio aqui para a fila para fazer a checagem no computador. As técnicas de enfermagem do posto de saúde verificam na ficha do estudante se tem mesmo vacina faltando e, se tiver, a dose é aplicada na hora. Tudo com autorização das famílias dos alunos. O pente fino nas cadernetas de vacinação dos alunos das escolas de São Paulo começou este ano.
Já percebemos um aumento real na cobertura vacinal no primeiro trimestre. Vacinas, por exemplo, da polio, que estavam com cerca de 80%, 81% de cobertura, já chegou a 86%, quase 90% em algumas regiões. Os índices de imunização no Brasil vêm caindo desde 2015. No ano passado, todos ficaram abaixo do necessário, que é de 95% para a maioria das vacinas. A segunda dose da tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola ficou em 57%, a da gripe 68% e as 3 primeiras doses da poliomielite chegaram a 77%. Só 2 estados atingiram a meta para a polio, Amapá e Paraíba. Eles fizeram parte de um projeto da Fiocruz criado para melhorar os índices. É um projeto muito importante que atuou em 3 eixos principais. Melhorar o acesso às vacinas. Segundo ponto, sistemas de informação, esse dado chegar com maior qualidade. E o último ponto, comunicação. Essa estratégia foi pactuada com o gestor local, no município e também com o gestor estadual. Na Paraíba, teve mutirão nas escolas, imunização nas casas e iniciativas de conscientização. Como é que está sendo essa experiência aqui na exposição? Precisa ter uma conscientização, por parte dessa nova geração de que a vacina é importante, a vacina salva vidas e é através dela que as doenças serão erradicadas. Tem pessoas que não sabem a origem da vacina, para que serve a vacina, as benfeitorias que tem a vacina, isso é bem importante. O Ministério da Saúde quer ampliar o acesso aos postos, combater a desinformação e aumentar investimentos. E disse que agora vai focar nas necessidades de cada estado. Por exemplo, o Acre, para que a gente leve a vacina mais próximo de comunidades que são mais afastadas, por exemplo, populações indígenas, ribeirinhas, a gente precisa de adquirir embarcações. Em outros locais onde você não tem essa realidade, o que a gente precisa, por exemplo, é abrir a unidade de saúde em horários alternativos. A Araceli, que veio da Bolívia para São Paulo há 2 anos, estava toda alegrinha na fila para se vacinar. A gente tem que tomar vacina para a gente ficar bem, não dói nada. E só você tem que fechar o olho e pensar uma coisa que você goste. Pronto, já passou. A seguir, o Supremo estabelece parâmetros para a política de controle de armas no país. Israel lança a maior operação militar contra a Cisjordânia em 2 décadas. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros para a política de controle de armas no país e determinou que a comprovação da efetiva necessidade tem que ser feita caso a caso. Ações do PSB e do PT questionavam decretos de 2019 do governo Bolsonaro que facilitaram o acesso a armas e munições. E o julgamento no plenário virtual terminou na sexta, antes de os ministros entrarem em recesso. Esses decretos já tinham sido revogados no início do governo Lula, mas mesmo assim a Corte manteve a análise das ações. O Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, determina que para ter uma arma de fogo, o cidadão precisa demonstrar efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Mais um decreto de Bolsonaro estabeleceu que a efetiva necessidade já estaria automaticamente comprovada em situações como morar em uma cidade com mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, ou ser responsável por um estabelecimento comercial, o que facilitou a autorização para a compra de armas. Agora, o Supremo decidiu que uma pessoa só pode ter uma arma se demonstrar concretamente, por razões profissionais ou pessoais, que realmente precisa. E que o Poder Executivo não pode definir de antemão o que é uma situação de efetiva necessidade. Isso tem de ser avaliado caso a caso pela Polícia Federal. O tribunal também considerou inconstitucionais as normas que tinham ampliado a quantidade de munição que cada pessoa poderia comprar. E determinou que o comando do Exército só pode autorizar a aquisição de armas de fogo de uso restrito no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, não em razão de interesse pessoal. O Instituto Sou da Paz disse que, apesar de não mudarem a atual legislação, essas decisões são fundamentais.
traça uma baliza importante para as regras de controle de armas. Ela traça um caminho para que o Executivo possa agora regular, dentro das suas atribuições, de forma responsável, uma política que tenha menos armas em circulação, que garanta a maior segurança da população e não o contrário. Nos Estados Unidos, a polícia da cidade de Baltimore informou hoje que está procurando por mais de um suspeito de ter matado 2 pessoas ontem numa festa de rua. Entre os feridos, 15 são crianças ou adolescentes. Não se sabe a causa do ataque, nem se tinha um alvo específico. Já na capital iraniana, Teherã, o porta-voz do Ministério do Exterior descreveu os ataques de drones israelenses como um exemplo de terrorismo de Estado. Mostra que Israel não está interessado na paz, ele disse. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou que a operação em Jenin vai durar o tempo que for necessário. Prefeitos pediram o fim dos tumultos e da depredação de escolas e prédios públicos. Manifestantes têm ido às ruas desde a terça-feira passada, depois que um policial matou uma adolescente numa blitz. Em 6 noites de confrontos, mais de 3.000 pessoas foram presas, 5.000 veículos incendiados. A crise obrigou Macron a cancelar uma viagem à Alemanha. O Brasil vai assumir amanhã a presidência rotativa do Mercosul. Mesmo sem estar oficialmente na agenda, a discussão de uma contraproposta para o acordo com a União Europeia deve dominar o encontro. No mês passado, a União Europeia apresentou novas exigências, como rigor no combate ao desmatamento. Hoje, o governo uruguaio criticou o que chamou de demora do Mercosul nas negociações com outros países, especialmente a China. Parentes, amigos e autoridades velaram hoje o corpo do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence. A cerimônia ocorreu no Salão Branco do STF. O corpo de Sepúlveda Pertence foi enterrado à tarde em Brasília. A seguir, a Câmara acelera a discussão dos 2 principais projetos econômicos do governo. O número de vereadores em alguns municípios brasileiros pode mudar por conta do censo. Uma família ajuda a preservar o maior macaco das Américas em Minas. A Câmara dos Deputados decidiu se mobilizar esta semana para votar os 2 principais projetos da agenda econômica do governo: o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Antes de votar esses 2 projetos, os deputados precisam destrancar a pauta de votações. Quer dizer, votar propostas que estão com regime de urgência. Uma delas, também de interesse do governo, é a que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a última instância que julga disputas entre contribuinte e o fisco. O deputado Beto Pereira, do PSDB, deve apresentar o relatório ainda hoje. O voto de qualidade dá poder de decisão ao representante da Fazenda, em caso de empate nas votações dos recursos. Em 2020, uma alteração determinou que os empates favorecessem os contribuintes. O Ministério da Fazenda quer a alteração para aumentar a arrecadação em até 50 bilhões de reais. Mas o setor produtivo vê uma eventual mudança como um grande retrocesso. A Confederação Nacional da Indústria afirma que a volta do voto de qualidade é preocupante. A CNI entende que a regra atualmente em vigor, que não prevê voto de desempate do fisco, havia sido um passo importante para alcançar maior equilíbrio no tratamento dado aos contribuintes e ao fisco nas discussões sobre matérias tributárias que estão no âmbito administrativo. O relator manteve o acordo entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê desconto de juros e multa caso o contribuinte seja derrotado, e acrescentou a possibilidade de o contribuinte acionar a justiça sem depositar o valor da garantia. A expectativa é que a votação da proposta sobre o CARF seja amanhã. O presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu o trabalho de todas as comissões para que as atenções fiquem voltadas aqui para o plenário. Outros 2 projetos importantes para o governo devem ser votados nesta semana: a nova regra fiscal e a reforma tributária.
Pelo projeto do novo arcabouço fiscal, as despesas públicas vão poder crescer acima da inflação, mas respeitando uma margem. As despesas não podem ultrapassar 70% do crescimento do total das receitas. Se a meta fiscal não for cumprida no ano seguinte, o governo fica impedido de criar despesas obrigatórias ou aumentar o valor de auxílios. O texto tinha sido aprovado na Câmara, mas os senadores fizeram alterações e afrouxaram limites. As mudanças serão analisadas pelos deputados. Já a proposta de reforma tributária prevê que os atuais impostos serão substituídos aos poucos a partir de 2026 até 2033. O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, substituiria os 5 tributos que existem hoje. O IVA federal reuniria IPI, PIS e COFINS. E um segundo IVA, com gestão dos estados e municípios, reuniria o ICMS e o ISS. A proposta prevê 3 alíquotas. A única, que ainda será definida como regra geral. A reduzida, equivalente a 50% da única, para atividades como transporte público coletivo urbano, medicamentos, serviços de saúde e educação, produtos agropecuários e atividades artísticas e culturais. E a alíquota zero para, por exemplo, alguns medicamentos para tratamento de câncer. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre a busca de entendimentos para as votações. O fato de marcarmos essa semana intensa uma discussão do CARF, do projeto de lei do ensino de tempo integral, do arcabouço, da reforma, é uma maneira de fazer com que essas pautas econômicas destravem de uma vez. Os novos números do censo 2022 impactaram diretamente o número de vereadores que alguns municípios terão nas próximas eleições. A Constituição Federal estabelece o mínimo e o máximo de vagas nas câmaras municipais, conforme o número de habitantes. Municípios com até 15 mil pessoas, como a histórica Tiradentes, por exemplo, podem ter até 9 vereadores. O máximo são 55, para cidades com população maior do que 8 milhões de pessoas, caso só de São Paulo. Mas o censo apontou que a população de 8 capitais encolheu. Em 4 delas, essa queda afeta o número de parlamentares: Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e Recife. Em Belo Horizonte, a redução pegou os vereadores de surpresa. Faz poucos meses que eles aprovaram o aumento do número de parlamentares, 2 a mais para as próximas eleições. Essa alteração foi proposta com base na última projeção do IBGE, que apontava para o crescimento da população, que não se confirmou no censo. O Legislativo da capital mineira vai ter que manter os atuais 41 parlamentares em 2024. Em 8 capitais aconteceu o contrário. A população aumentou e o Legislativo municipal vai poder ter novas vagas. A Constituição ela prevalece em relação às constituições estaduais e se, porventura, o município ele tem a previsão na lei orgânica de um número maior de vereadores, esse número não será observado porque nós devemos observar a Constituição e a Justiça Eleitoral vai utilizar a informação oficial, que é a informação da autarquia, do IBGE, em relação ao número de vereadores e, consequentemente, o encaixe no dispositivo da Constituição. Igor Oliveira, advogado especialista em direito eleitoral, diz que é normal essa mudança no número de vereadores, deputados estaduais e federais. Essa flutuação é natural porque na representação proporcional de vereadores, de deputados, a quantidade de representantes varia de acordo com a população. A regra da democracia. Pesquisadores da Embrapa estão apostando na tecnologia para evitar que as lavouras fiquem reféns das mudanças climáticas. São estudos que podem proteger agricultores e também consumidores. A agricultura é um dos setores mais vulneráveis da economia às mudanças climáticas. Extremos de calor e de frio, períodos de inundação ou estiagem são devastadores para a produção de alimentos. Mas essa realidade não é percebida por grande parte da população. Segundo pesquisa do IPEC, 44% dos brasileiros não relacionam a alta dos preços dos alimentos a fatores climáticos. O preço final dos alimentos também é afetado pelo custo do frete, dos combustíveis, da sazonalidade da produção, entre outras causas.
Mas não é possível negar o impacto das mudanças climáticas. Eu coloquei nesse carrinho alguns produtos que sofreram alta nos preços nos últimos 12 meses, muito acima do IPCA, da inflação oficial e por causa do clima. Mamão alta de quase 40%, maracujá 33%, morango 19% e todos os tubérculos, o que nasce no fundo da terra e cresce por lá, farinha de mandioca, inhame, batata doce, tudo isso alta de quase 40%. O preço dos alimentos, que é decorrência da produção agrícola, depende das condições climáticas. Você pode, com as situações extremas, você ter quebras enormes de safra. Para reduzir o prejuízo causado pelo clima nas lavouras, cientistas brasileiros desenvolvem novas gerações de plantas. No laboratório da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, no interior de São Paulo, uma bactéria extraída do mandacaru, espécie típica do semiárido nordestino, já é aplicada com sucesso em plantações de milho. Sob condições de seca, essa bactéria, na raiz da planta, ela produz substâncias que hidratam melhor a raiz. E a planta suporta por mais tempo a estiagem prolongada. Apenas 4 mililitros do líquido contendo a bactéria são misturados a 1 quilo de sementes que depois são plantadas. E aumenta as raízes, e as raízes crescem mais profundamente a procura de água. A descoberta é resultado de 12 anos de pesquisas. A nova tecnologia já foi registrada no Ministério da Agricultura para uso no milho e também na soja. E já estão sendo feitos testes nas culturas de cana-de-açúcar e café. Para a chefe da Embrapa Meio Ambiente, todos os produtos são seguros e abrem novos horizontes de pesquisa para enfrentar as mudanças do clima. Nenhum problema para a saúde humana, é um bioproduto, foi retirado da natureza. E essa tecnologia já está no mercado e está aí para realmente a gente conseguir minimizar esses efeitos, principalmente da seca que ocorre em diversas regiões do país. Vamos saber como fica o tempo amanhã e ao longo desse mês de julho. Já está ela, Jaqueline Brasil. Olá, Jaqueline, boa noite. Oi, Heraldo, boa noite para você, para Ana e boa noite para você também. Esse mês será mais seco e mais quente do que o normal. O motivo é a influência do fenômeno El Niño. Como as frentes frias não serão tão intensas e as altas polares não vão avançar tanto, as temperaturas devem ficar acima da média nas áreas em tons avermelhados, em grande parte do país. Deve chover menos do que o normal, do oeste do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso do Sul e de Rondônia até o sul da Bahia. Onde está branco, a chuva fica dentro da média, que é baixa para esse período do ano. Com menos chuva e o tempo seco e quente, o número de queimadas pode aumentar. Amanhã a umidade do ar deve ficar bastante, vai cair bastante. Na área em amarelo, abaixo dos 30% e em laranja, abaixo dos 20%. É o caso de Cuiabá, com 13% de umidade e máxima de 34 graus. Em Palmas e em Goiânia, índice pode ficar em 25%, temperaturas em 36 e 31 graus. Tempo firme em quase todas as regiões, previsão de chuva isolada do Amazonas até o Pará, no litoral do Nordeste e também do Espírito Santo. Em Vitória e no Rio, deve fazer 25 graus. Em Florianópolis, 23, São Paulo, 21, Curitiba, 19. Em Teresina e Rio Branco, 34, 31 em Macapá, também em Fortaleza e 27 em Aracaju. Nessa semana, as manhãs ainda vão ser frias no sul e no sudeste. E as máximas devem ficar entre 24 e 27 graus. No centro-oeste, norte e em quase todo o nordeste, temperaturas permanecem altas, perto dos 35 graus. A chuva vai ficar concentrada nesses 3 pontos do mapa. No norte, onde já está chovendo, no sul, a partir de quinta-feira, por causa de uma frente fria, e no leste nordestino pode chover forte, mas só no fim da semana. Por exemplo, em João Pessoa, também no Recife, com volumes que devem passar dos 35 milímetros. É bastante água. E a preocupação é porque já choveu muito nos últimos dias. Heraldo, Ana. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã.
A Polícia Federal e fiscais do Instituto Chico Mendes fizeram uma operação contra a extração ilegal de minério em Rondônia. Foram 4 dias de operação no Parque Nacional Campos Amazônicos e na terra indígena Tenharim Marmelos. Os agentes localizaram uma área desmatada de 118 hectares e destruíram escavadeiras, carros e acampamentos usados pelos bandidos. Já em Minas Gerais, uma iniciativa que atravessa gerações está ajudando a preservar o maior macaco das Américas. Enquanto a fêmea e o filhote travam uma discussão no alto da árvore, um outro muriqui passeia de um galho a outro. Exibições como essa são comuns nesse pedaço de Mata Atlântica, em Caratinga. Essa área de 953 hectares foi oficialmente reconhecida como RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, no ano 2000. Mas muito antes disso, na década de 1940, seu Feliciano Miguel Abdala, um produtor rural, ao comprar essa terra, sentiu a necessidade de manter a mata de pé. Isso não somente garantiu a sobrevivência do muriqui, como possibilitou o trabalho de preservação que é feito hoje. Há 40 anos, o neto de seu Feliciano se juntou a outras pessoas para começar o projeto Preserve Muriqui. Herdou do avô a consciência ambiental. Ele era uma pessoa com uma visão à frente do seu tempo e à frente do nosso tempo. No início, os pesquisadores identificaram aqui 50 animais. Esse número já chegou a 350. Atualmente são 230. É um trabalho de persistência. Tem muito que comemorar, mas tem muito para trabalhar ainda, né? A mata oferece espaço, ar puro e alimento para os macacos. A cada foto registrada nas visitas à mata, os biólogos comemoram. A alegria maior vai ser quando, finalmente, o muriqui sair da lista dos 25 primatas mais ameaçados de extinção no planeta. O muriqui, reforçando o que estou dizendo, preservar as matas, preservar os nascentes. A seguir, a temporada de trocas de jogadores no futebol brasileiro. O embarque da seleção rumo à Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. A Justiça de São Paulo tornou ré a aposentada Elizabeth Morrone por ameaça e injúria contra o humorista Ed Júnior no ano passado. O filho dela também vai responder por ameaça. Os 3 moram no mesmo prédio na capital paulista. Câmeras de segurança gravaram mãe e filho com garrafa e faca em frente ao apartamento de Ed. Vídeos gravados pelo humorista e por vizinhos também registraram as ameaças. A defesa de Elizabeth Morrone e do filho disse que só vai se manifestar nos autos do processo. A janela de transferências do futebol brasileiro reabriu hoje e os clubes da Série A do Brasileirão estão atentos ao mercado. Mensagens de texto entre grupos de amigos comemorando a chegada do novo reforço. A especulação. Será que aquele craque vem mesmo? Agora o futebol jogado dentro de campo passa a dividir a atenção com outro tipo de disputa decisiva. A do mercado da bola. A janela de transferências do futebol brasileiro reabriu hoje. Um dos momentos mais esperados e ao mesmo tempo mais temidos pelos torcedores. Este é o segundo período na temporada em que os clubes podem registrar novos jogadores. É o tempo de reforçar as equipes. As transações podem ser tanto nacionais quanto internacionais. E alguns clubes da Série A já têm contratações confirmadas. O meia paraguaio Matias Rojas é reforço do Corinthians. O atacante Marinho deixou o Flamengo e vai defender o Fortaleza. Em contrapartida, o clube carioca trouxe o volante Alan do Atlético Mineiro, o goleiro argentino Rossi, e hoje apresentou o atacante Luiz Araújo. O Internacional fez festa para a chegada do atacante Ener Valencia, um dos destaques do Equador na última Copa. Tem os retornos. É o caso da volta do Alexandre Pato ao São Paulo, do Lucas Silva ao Cruzeiro e do Ione Gonzalez ao Fluminense. E também a mensagem que chega com a outra notícia. Quando o clube perde jogadores, o Grêmio é o que tem mais saídas até o momento. Foram 5 nomes. Dos 20 times da Série A, o Bragantino é o único parado no mercado até aqui, sem reforços ou saídas. No momento em que você está respondendo à mensagem dos amigos, uma negociação pode estar sendo fechada e um reforço sendo contratado, sem que ninguém saiba. Principalmente a concorrência, que sempre pode oferecer mais.
O sigilo é importantíssimo nesse processo, até para a gente pagar o que é justo e o que a gente acha que vale o jogador. O período de transferências dos jogadores começou hoje e se encerra no dia 2 de agosto. Ou seja, um mês de mercado quente e bate-papo garantido. A seleção brasileira embarcou para a Austrália para disputar a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Antes mesmo de amanhecer, Alessandro Sobrinho, auxiliar de rampa no Aeroporto Internacional de Brasília, tentava disfarçar a aflição no ambiente de trabalho. Ele estava esperando para encontrar e dar um abraço apertado na filha Nicole. A atacante de 23 anos seguiu com a seleção para sua primeira Copa do Mundo e para viver algo histórico. Pela primeira vez, a seleção feminina embarcou para um Mundial em um avião fretado e com vestimenta exclusiva para a ocasião. É importante, né? Acho que faz a gente se sentir bem. Nada mais legal do que o Brasil chegar muito bem vestido para a Copa. Aumenta a nossa confiança, a gente está muito feliz. Acho que mostra, né, o quanto as pessoas têm olhado com um olhar diferente para o futebol feminino. A delegação é a maior do Brasil até hoje. São 57 pessoas no total. As 23 jogadoras e as 3 suplentes e mais 31 profissionais, entre comissão técnica, departamento médico e equipe de apoio e logística. As mulheres são mais da metade, 17 no total. A estreia vai ser contra a equipe do Panamá, no dia 24. Ontem, no amistoso contra o Chile, Nicole, a filha do Alessandro, fez o cruzamento para Gabi Nunes iniciar a goleada, que terminou 4-0 para o Brasil. Marta só jogou os 22 minutos finais e está curtindo cada momento que envolva a 6ª e última Copa da carreira dela. A pretensão da gente é ganhar essa Copa do Mundo e eu tenho certeza que depois disso muitas coisas legais vão acontecer, né? Mas é a minha última Copa do Mundo, sim. Eu só tenho a agradecer por ter, né, vivido esses anos todos na seleção e tá tendo ainda essa oportunidade de ir para a minha última Copa do Mundo, a 6ª, né? Então, para mim é algo surreal. A partir de agora começa uma adaptação no fuso horário. Alimentação, descanso, tudo foi programado para que a seleção chegue na Austrália o mais descansada possível. Serão 24 horas de voo com uma só parada para abastecimento da aeronave. Para a seleção, começou a Copa do Mundo. Esse embarque, assim, daquela emoção, euforia, está todo mundo preparado aí, muito feliz por a gente estar fazendo essa viagem. Espero que a gente possa chegar bem na Austrália depois de tantas horas e começar o trabalho, como aí dia 24 e essa estreia na Copa do Mundo, e que seja um período abençoado aí pra gente. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. E aí, galera, bem-vindos nessa terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Notícias que vai rolar no Jornal Hoje com o César Tralli, pessoal. Isso mesmo. Você quer se manter sempre um passo à frente? Então você está no lugar certo. Aqui no nosso canal trazemos para você todas as notícias do Jornal Hoje, apresentado pelo César Tralli. Prepare-se então para uma dose diária de informação e ficar atualizado, galera, beleza? Aqui você não perde nada, não fique de fora então dos acontecimentos. Inscreva-se no canal para não perder nada aí do Jornal Hoje completo dessa terça-feira. E a notícia de hoje, direto ao ponto, é sobre a educação, pessoal, isso mesmo, tá? Estão abertas, né, as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni, em 2023, tá? Então o ProUni é um programa aí do Ministério da Educação, né, que oferece bolsas integrais aí,
100% de mensalidades e parciais, né? 50% em instituições de ensino aí privadas, né? Ensino superior. Bom, os candidatos elegíveis devem ter realizado o Exame Nacional Enem, né, em 2021 ou 2022, com média aí de 450 pontos nas áreas, né, de conhecimentos e nota diferente de 0 nas sessões aí de redação. Então, os candidatos devem ter concluído aí o ensino médio, né, e em escola pública, né, ou particular. Também há vagas aí para pessoas com deficiências e professores aí de escolas públicas, né. São considerados critérios aí socioeconômicos para as bolsas. Para concorrer então às bolsas integrais, o aluno deve ter renda familiar bruta aí mensal aí de um salário mínimo e meio, né, 1.980. Para bolsas parciais, o limite é de 3 salários mínimos aí, cerca de 3.960. Bom, os professores das escolas públicas aí podem concorrer então a bolsas de estudos, né, em magistério e pedagogia sem atender aos critérios de renda, tá? Então fique atento aí, galera, né? Saiu aí a data, então fique esperto para você não perder, né? Acesse lá o site, né? Acesso único mec.gov.br/ProUni, que você vai saber de tudo. Lá tá tudo explicadinho lá e você não pode perder, beleza, pessoal? Então a notícia de hoje era essa. Fique conosco aí, espero que tenha uma ótima terça-feira. E aqui você sabe que você não perde as notícias do Jornal Hoje, completo aí com o César Tralli, todos os dias aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo, então. Valeu, galera! E aí,